Hoje vamos falar de autopercepção, que é a capacidade de perceber as nossas próprias emoções. Esse é o começo da inteligência emocional, é o primeiro degrau e é o primeiro pilar. Então ele é base e é importante para a gente conseguir desenvolver todas as outras habilidades da inteligência emocional. Por isso tem 2 aulas sobre esse assunto e essa é a primeira parte. Então quando a gente fala de autopercepção, a gente está falando de uma capacidade de olhar para nós mesmos, para as nossas emoções, conseguir entender que emoções são essas e por que elas estão aí, qual é o significado dessas emoções. E a autopercepção mede se o que estamos fazendo ou prestes a fazer de fato vale a pena. A autopercepção é indispensável para manter as decisões em harmonia com os nossos valores pessoais. E ela também serve como guia para questões como: para onde eu estou indo? Será que é para o caminho certo? Então a autopercepção, ela sempre vai nos ajudar a tomar decisões e a saber se aquela decisão realmente é correta para nós. Então, algumas pessoas chamam isso de intuição. É quando a gente está com aquela sensação de que alguma coisa não está certo, eu não deveria estar fazendo isso. Ou quando a gente começa a se questionar, será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? O que isso significa para mim? E aí a gente começa a olhar para dentro de nós. Então é como se fosse um GPS interno que nos direciona. E as nossas emoções evoluíram para nos proteger. E por isso que nós temos que prestar atenção nelas e identificar o que elas estão querendo nos dizer em determinadas situações. Vamos fazer um exercício para tentar treinar a nossa autopercepção nesse momento. Eu gostaria que você parasse um instante e pensasse nas emoções que estiveram presentes no seu dia hoje, desde o momento que você acordou até agora, ou no dia de ontem. Você consegue identificar? Que emoções foram essas? Raiva, tristeza, medo, frustração? O que você sentiu? Provavelmente foram muitas emoções, porque é isso, a gente sente muitas emoções em pouco tempo. Elas vão se mesclando. Só que elas são automáticas, às vezes a gente não se dá conta. Então fazer esse exercício de parar e pensar o que eu estou sentindo e por que eu me sinto assim é o começo para desenvolver a autopercepção ou uma autopercepção maior. Então, para a gente perceber as nossas próprias emoções, a gente sempre tem que se fazer esses questionamentos. O diálogo interno é algo que pode nos ajudar muito. E a dificuldade em perceber e nomear as nossas emoções, ela vai ter um impacto na nossa saúde mental, na nossa insatisfação com o trabalho e nos nossos relacionamentos. Então, quanto mais nós conseguirmos perceber e identificar, nomear aquilo que nós estamos sentindo, mais autoconhecimento nós vamos ter e mais preparados nós vamos estar para lidar com determinadas situações. E aí vale se perguntar: o que eu estou sentindo? Por que eu me sinto assim? Qual é o propósito dessa emoção? O que ela está me dizendo? Então, sempre buscar aprender com as nossas emoções, com aquilo que nós estamos sentindo. O que essa emoção tem para me ensinar? E, de novo, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Tem algumas estratégias que podem nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções, para que a gente não fique só reprimindo ou só ruminando. Então, existe uma estratégia que se chama enfrentamento voltado às emoções. É quando nós conseguimos olhar de frente para as nossas emoções, encarar aquilo que nós estamos sentindo, sem evitar ou fugir daquela emoção, tá? Então, existe uma pesquisa que foi realizada com mulheres que tinham câncer de mama. Um grupo de mulheres seguiu o tratamento normal. O outro grupo também fez o tratamento, mas os pesquisadores orientaram esse grupo a escrever e a expressar aquilo que elas estavam sentindo. E isso é o enfrentamento voltado às emoções, é a gente poder expressar as nossas emoções e processar isso, tá? Elaborar essas emoções. Então, esse grupo de mulheres que expressou mais, que falou mais como estava se sentindo com o tratamento, com a doença, e desabafou de certa forma, e processou, conversou com alguém ou escreveu, teve uma melhora
significativa comparado ao grupo de mulheres que não fez isso. Então, elas se sentiam menos desconforto psicológico, procuraram menos um médico em função de dores durante esse período e se sentiam mais esperançosas e mais otimistas com o tratamento que elas estavam fazendo. Isso teve um impacto, então, na saúde física e psicológica. E aí a gente tem algo que a gente chama de escrita emocionalmente significativa, que é uma técnica que a gente pode usar. Então, isso também já é cientificamente comprovado o quanto funciona e o impacto positivo que isso traz. Então, diante de uma situação difícil, e aqui é uma forma de lidar com as emoções desagradáveis, com aquelas que são mais difíceis mesmo. Então, se a gente está vivendo uma perda, um luto, uma situação de desemprego, uma situação de doença, qualquer situação que nos desafie, que seja difícil, a gente escrever sobre isso pode nos ajudar. Mas é escrever sobre aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, colocar no papel. E isso tem um efeito muito positivo. Então, isso também foi realizado através de uma pesquisa, onde as pessoas escreviam suas histórias emocionais e depois foi se acompanhando essas pessoas. E elas realmente tiveram uma melhora no seu bem-estar psicológico. Elas se sentiam, no seu bem-estar em geral, elas se sentiam melhores. Elas conseguiam olhar para aquela situação de uma maneira... é como se elas se afastassem, tu tá relatando uma história, então tu afasta o pensamento do pensador e aí tu consegue elaborar aquela situação de uma forma melhor. Então essa é uma estratégia que todo mundo pode usar e que pode nos ajudar. Então se a gente não tem muitas vezes com quem conversar, a gente pode escrever e isso vai ter um efeito bem positivo. Então esse é o começo da autopercepção e algumas formas de a gente olhar e de a gente lidar com as nossas emoções. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso.